Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos iniciando mais um programa abençoado por Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a sua família, na sua casa. Deus seja louvado e obrigado por você estar aqui. Bem, antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais. O nosso programa está no Facebook, está no Instagram, no Twitter também. Nós estamos em todas as redes sociais. E é só você colocar @Arena do Futuro, facebook.com/Arena do Futuro, o Twitter @Arena do Futuro e o Instagram também @Arena do Futuro. Dessa maneira você pode seguir o nosso programa, receber vídeos, mensagens, notícias, porque o Arena não é só esse programa aqui. O Arena é também as pregações que eu faço por todo o Brasil. Então, onde eu passo pregando, fazendo caravanas, fazendo evangelização, nós também levamos o Arena. Dessa maneira, você recebe notícias, as pessoas que foram batizadas, as pessoas que receberam um milagre, as pessoas que tomaram decisões importantes. Tudo isso aparece nas redes sociais do Arena, tá bem? Muito obrigado por seguir-nos nas redes sociais. Outra coisa, nós temos também o curso bíblico chamado A Verdade. É o último DVD que eu gravei, pela graça de Deus, e tem sido uma bênção em toda a América do Sul. Não somente no Brasil, mas em 8 países da América do Sul, porque ele está em português e também em espanhol. E para você, então, receber esse material, nós, ao invés de mandarmos o DVD físico para você, você pode entrar nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube. Você entra ali, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, ou até mesmo no nosso próprio site, você vai encontrar o link para assistir, para baixar esse conteúdo, e é totalmente de graça. Então, a gente resolveu colocar esse link para facilitar a sua vida e para você poder receber a palavra de Deus. E é mais um detalhe importante: além de você assistir, você pode compartilhar, você pode enviar esse link para os seus contatos. Não é legal? Não é maravilhoso? Com certeza é maravilhoso. Bom, eu quero informar também que o Arena está na rádio. Nós estamos na rede de rádio Novo Tempo. Por isso, um abraço para todo o pessoal da rádio Novo Tempo. Que Deus abençoe a cada um de vocês também. Bom, agora eu quero convidar você a se preparar para o tema de hoje. Tenho certeza que será uma bênção para você. Que maravilha! O tema de hoje é a verdade sobre a ressurreição. Esse é um dos temas preferidos para mim. E quando eu falo sobre esse tema, eu fico bastante emocionado, porque meu pai faleceu faz alguns anos. E antes do meu pai falecer, ele aceitou Jesus, ele entregou o coração, ele foi até batizado e tudo. Então, falar da ressurreição é lembrar também do meu pai e é lembrar, claro, dos amigos, das pessoas queridas que já morreram. E com a certeza de que Deus é maior e que a morte não tem a última palavra, mas a última palavra tem aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Já estou aqui com a minha Bíblia nas mãos. Eu tenho certeza que você também está com a sua Bíblia aí, está preparadíssimo, preparadíssima para o tema de hoje. Algumas perguntas precisamos fazer quando tratamos de um tema dessa magnitude. O que acontece com a pessoa quando morre? Bom, esse faz parte de um outro tema, mas eu preciso resgatar um pouquinho esse assunto para que você entenda a ressurreição. Assim, de maneira bem resumida e simples, a pessoa quando morre, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai para a sepultura. Ela vai para o pó da terra, mesmo que alguém tenha sido cremado ou cremada. A pessoa vira pó, volta para o pó, exatamente como a Bíblia menciona. E dessa maneira, a pessoa vai ficar no pó da terra, esperando o dia da ressurreição. Se nós não entendermos o que acontece na hora da morte, jamais fará sentido o texto bíblico sobre a ressurreição. Você só pode entender a ressurreição a partir do momento que você entende o estado do homem na morte. Bem, uma vez que está claro que a pessoa quando morre vai para a sepultura ou vai para o pó da terra, agora sim podemos tratar da ressurreição.
Só que para começar esse tema, eu queria chamar a sua atenção para um texto maravilhoso que aparece na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse livro foi escrito por Paulo e aqui no capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim, 1 aos Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Até aqui, porque depois vamos ler os versos 16 e o 17. Esse texto, resumidamente, está dizendo o seguinte: se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, aí sim, você pode dizer que crê na ressurreição. Mas se você não crê na morte e na ressurreição de Cristo, logo é vã a nossa fé e nós não temos condições de crer na ressurreição. Portanto, a maior prova e a maior demonstração de que a ressurreição ocorrerá de fato é a ressurreição de Cristo. É isso que o texto está dizendo em outras palavras. Como você sabe, não faz muito tempo eu estive na Terra Santa, visitando os lugares sagrados por onde Jesus andou. E um dos lugares, talvez o lugar que mais me emocionou e mais me impressionou, foi a tumba vazia de Jesus. Quando eu entrei naquela tumba, na sepultura de Cristo. Logo na entrada da sepultura, assim em cima da porta, tem uma frase em vários idiomas. E a frase diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou. Já imaginou isso? Só de falar aqui eu já fico arrepiado. Imagina quando eu estive lá, na frase, assim, a frase em cima da porta, dizendo, ele não está aqui, ressuscitou. Claro que eu já sabia disso, você também já sabia, mas uma coisa é saber, outra coisa é ir lá e entrar. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O fato da tumba de Jesus estar vazia é a nossa certeza de que um dia nós também ressuscitaremos, entende? Agora que você tem essa base bíblica com a história de Cristo, a morte e a ressurreição dele, nós podemos entrar nos detalhes sobre a ressurreição dos mortos. Vamos então abrir a Bíblia agora no Evangelho de João. Pega a sua Bíblia aí, Evangelho de João. Por favor, pega a sua Bíblia. Vai lá, pega a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pega o celular, vai no computador, abra a Bíblia. Você pode estar perguntando, pastor, mas eu tenho que abrir a Bíblia? Não é que você tem que abrir, mas é importante abrir a Bíblia. Quando você lê o que está na Bíblia, você vai perceber que não é uma visão minha, não é uma visão da igreja adventista, entende? O que eu vou mencionar a você é o que está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu tenho essa base e por isso que a gente faz questão de pedir a você que abra a Bíblia. Veja o que diz João capítulo 5, versos 28 e 29. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Portanto, esses dois versículos afirmam categoricamente que toda pessoa que morreu ou que morrer vai ressuscitar. Tanto a pessoa fiel quanto a pessoa infiel. A pessoa boa e a pessoa má. Toda pessoa que morre um dia vai ressuscitar. O detalhe não está exatamente aí. O detalhe está no fato ou na resposta da seguinte pergunta: quando a pessoa ressuscitar, ela vai ressuscitar para a vida eterna ou ressuscitará para a condenação eterna? Porque esses dois versos afirmam que tanto o bom quanto o mal vai ressuscitar. A questão é, a pessoa ressuscitará para a vida eterna ou para a condenação eterna? Esse é um assunto que vamos tratar durante o programa de hoje. Mas a Bíblia é categórica e clara ao dizer que todos que morrem um dia ressuscitarão. Isso tem que ficar bem claro para você. E se a pessoa que morre vai ressuscitar, significa dizer que ela não vai para um outro lugar depois da morte.
Significa dizer que uma pessoa quando morre não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai para o purgatório, não vai para o seio de Abraão, não fica vagando no espaço, como muitas crenças defendem, entendeu? Porque se a pessoa que morre, ela realmente, morresse, ela fosse para outro lugar, ela fosse para um outro nível, um outro estado, um outro ambiente, então não faria sentido a ressurreição. Concorda comigo? Não faria sentido. Se a pessoa que morre, realmente ela fosse já imediatamente para um determinado lugar, a ressurreição não teria nenhuma razão de existir. Portanto, esse texto afirma que tanto as pessoas fiéis quanto as pessoas infiéis ressuscitarão um dia para receber a sentença final. A sentença final quer dizer o juízo final. Deus vai dar a sentença final para todos, para os fiéis e para os infiéis. Um detalhe importante nós temos que destacar aqui. A ressurreição dos justos ocorrerá num período diferente da ressurreição dos ímpios. Os justos ressuscitarão no dia da volta de Jesus. Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, Jesus dará uma ordem e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos conferir isto? Vamos conferir. Aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, está escrito isso no capítulo 4 e o verso 16. Ouça aí o que diz o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebeu? Então, primeiramente, ressuscitarão os que morreram salvos. Porque morrer em Cristo é morrer salvo. Morrer em Cristo é morrer preparado. Morrer em Cristo é morrer com Jesus no coração. Morrer em Cristo significa ter tido uma vida de comunhão, uma vida de obediência, uma vida verdadeira, espiritualmente falando, com Deus. Morrer em Cristo é morrer preparado. A propósito, se você morresse hoje, você estaria preparado? Se hoje fosse o dia da minha morte, da sua morte, nós estaríamos preparados? O que você acha? É uma boa pergunta, não é? Agora, outra pergunta. Quando será a nossa morte? Quando você vai morrer? Quando eu vou morrer? Nós não sabemos. Nós estamos vivos aqui hoje e podemos estar mortos dentro de alguns minutos. Você pode sair por aí dirigindo o seu carro, sofrer um acidente, sofrer um assalto. Você pode passar por uma situação de quem sabe, um infarto, quem sabe um problema de uma enfermidade terrível, fulminante. Todo mundo pode passar por isso. Todas as pessoas estão sujeitas a isso. A morte vem para todos. A questão não está aí. A questão está no fato de que, quando a pessoa morre, ela deve estar em Cristo para ter a certeza da salvação. Porque se ela não estiver em Cristo, ela estará perdida. E quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, aqueles que morreram longe de Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não se entregaram, que não foram obedientes, que não andaram com Deus e que morrerem, essas pessoas também ressuscitarão, só que 1000 anos depois. É o que diz Apocalipse 20, versículo 5. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Percebeu? Então, 1000 anos depois da volta de Cristo é que os ímpios ressuscitarão. Portanto, entre a ressurreição dos justos e dos ímpios haverá um espaço de 1000 anos. Agora vamos entrar no assunto que é mais importante e é a razão desse programa. A razão pela qual nós resolvemos falar desse assunto nesse programa. A questão é a seguinte: quando a pessoa ressuscitar, ela ressuscitará do jeito que morreu ou ela ressuscitará diferente? Quando a pessoa sair da sepultura, como será essa pessoa? Será a mesma pessoa ou será uma outra pessoa? Essas são algumas perguntas que nós temos normalmente. Bom, eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos do Novo Testamento que trata desse assunto. A Bíblia fala até mesmo sobre como será a ressurreição.
Está preparado? Veja só o que diz a Bíblia. Vamos abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Esse é um capítulo preciosíssimo. É um dos capítulos mais emocionantes quando se trata dos últimos acontecimentos e principalmente da ressurreição. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Eu vou ler alguns versos e vou lendo e parando para explicar a você. 51, diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui vamos parar um pouquinho para falar um pouco sobre esse verso. Quando Paulo diz assim, nem todos dormiremos, ele está falando nem todos morreremos. O que Paulo está dizendo é que quando Jesus voltar, vai ter pessoas vivas. O que Paulo está dizendo é que nem todos irão morrer. Mas você não sabe se vai estar vivo ou se vai estar morto quando Jesus voltar. Então, o segredo é estar em Cristo, permanecer em Cristo. Se você permanecer em Cristo, estando você vivo, ou se você morrer, mas se você esteve em Cristo, você estará com a salvação garantida. Amém? É isso que diz o texto. Agora, observe o verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O verso 52 agrega uma informação importante. Diz que quando Jesus voltar com milhões de anjos tocando trombetas, Jesus vai dar uma ordem e as pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão incorruptíveis. Aqui diz essa palavra, incorruptíveis. Em outras palavras, o pecado nos corrompe. O pecado nos corrompeu. Você sabe, o pecado mexeu com o nosso físico, mexeu com a nossa visão, mexeu com o nosso cérebro, o pecado mexeu com o nosso corpo, o pecado atingiu o ser humano de todas as maneiras. Então, quando a gente olha para o nosso próprio corpo, a gente vê os efeitos do pecado. O que o texto está dizendo no verso 52 é que na ressurreição nós vamos ressuscitar incorruptíveis, em outras palavras, perfeitos. A corrupção que o pecado nos trouxe, o mal que o pecado nos trouxe, Deus vai resolver, Deus vai eliminar. E na ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos, diz o texto bíblico. Agora vamos para o verso 53. O 53 diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Bem, então na ressurreição, nós vamos ressuscitar incorruptíveis e vamos ressuscitar, como diz o verso 53, o corpo que é mortal será finalmente imortal. Então aqui nós temos uma lição. A lição é a seguinte, nós somos mortais. Porque algumas pessoas acham e pregam a imortalidade da alma. Mas esse texto afirma que nós somos mortais. Nós seremos imortais a partir da ressurreição. Porque na ressurreição seremos perfeitos e seremos então eternos, portanto imortais. E o verso 54 diz, e quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Em outras palavras, as pessoas que morrerem em Cristo, elas serão ressuscitadas perfeitas. Nós seremos 100% perfeitos. E para você entender isso ainda melhor, eu chamo a sua atenção para Filipenses. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Esse texto é um dos textos emocionantes da Bíblia que fala sobre a ressurreição. Aqui vai responder a seguinte pergunta, como será o nosso corpo na ressurreição? Seremos nós mesmos ou será uma outra pessoa? Bom, resposta, seremos nós mesmos. Mas como nós seremos? Veja o que diz Filipenses 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Louvado seja Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto afirma que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Ou seja, você consegue entender o que o texto está dizendo? Jesus tornou-se homem, ok? E Jesus morreu na cruz. E Jesus ressuscitou. Então, o seu corpo e o meu na ressurreição será perfeito como é perfeito o corpo de Cristo. E o verso, Filipenses 3, verso 21 fala, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é incrível. Então, nós seremos perfeitos e seremos semelhantes a Jesus, como diz o texto. Você não se alegra? Você não exalta o nome do Senhor Jesus? Sim, devemos exaltar, porque Ele nos dá essa certeza, essa promessa e essa esperança. O texto bíblico nos dá a certeza da vida eterna, e foi Jesus quem falou sobre isso. Quer ver? Eu quero ler com você agora o texto de João, Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Bom, esse texto foi dito por Jesus diante da sepultura de Lázaro. Jesus ali esteve para ressuscitá-lo. E diante das pessoas, Jesus falou essas palavras. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqui está a certeza da vida eterna em Jesus. Portanto, meu amigo e minha amiga, estou falando para alguém que tem medo da morte. Estou falando para alguém que está enfermo. Estou falando para alguém que já está com a idade avançada. Estou falando para alguém que vive esse terror só de pensar que um dia vai morrer. Eu quero dizer para você o seguinte, você sabe qual é a distância entre a morte e a ressurreição? Sabe qual é o tempo que vai passar entre a morte e a ressurreição? Prepare-se para ouvir. Será o tempo e a distância de um abrir e fechar de olhos. Eu vou fazer isso agora, ó. Fechei e abri, percebeu? O abrir e fechar de olhos. Ou seja, o que a Bíblia Sagrada está dizendo é que quando a pessoa morre, ela fecha os olhos e ali apaga. Ali ela deixa de existir. O morto não vê o tempo passar. Mesmo que a pessoa que morreu fique morta por 100 anos, ou por 500 anos, ou por 2000 anos, não importa. Quando a pessoa fechou os olhos, ali parou para ela o tempo. E quando essa pessoa ressuscitar, quando essa pessoa sair da sepultura e ressuscitar, ela vai abrir os olhos, é como se tivesse passado um segundo. É como se ela tivesse fechado os olhos e em seguida abrir os olhos. É como acontece quando você vai dormir muito cansado e você deita e dorme e desmaia. E daqui a pouco você acorda, parece que dormiu 10 minutos, mas na verdade você dormiu 8 ou 9 horas. Entendeu? Portanto, não tenha medo da morte. Não tenha medo disso. Você deve ter medo de pecar. Deve ter medo de não ser obediente a Deus. Deve ter medo de não andar na presença de Deus. Isso sim. Porque se você andar com Deus, vai perceber que a morte não tem a última palavra. A última palavra tem aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essas são palavras de esperança, não são? Sim, são palavras de esperança para você e para mim. Por isso agora, com essa palavra de esperança, eu quero convidar você a sentar comigo no meu sofá, para o momento do Chega Mais Perto. Vem para cá, vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre essa bendita esperança. Vem cá, pode vir, chega mais perto. Isso, chega mais perto. Pode vir, venha mais perto, isso. Você que está sentado no sofá, vamos, puxa o sofá um pouco mais para frente. Pega essa cadeira, coloca a cadeira mais na frente. Vem cá, nós somos amigos. Eu sou o seu pastor e eu quero falar com você. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ressuscitou. Mas não foi somente Jesus que ressuscitou. Você sabia que a Bíblia Sagrada afirma que Moisés também ressuscitou? A Bíblia diz que Moisés ressuscitou. E você também sabia que no dia da ressurreição de Jesus, outras pessoas ressuscitaram? Sim, a Bíblia fala sobre isso. E essas pessoas já foram levadas para o reino dos céus. Mas
A nossa esperança está em Jesus. Jesus morreu numa sexta-feira e ao terceiro dia ele ressuscitou, garantindo assim a sua e a minha ressurreição. Por isso, o meu apelo hoje para você, o meu convite hoje para você é assim, viva a sua vida hoje como se fosse seu último dia. Se você viver cada dia como se fosse seu último dia, você vai viver mais preparado. O segredo é, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, ande na presença de Deus todos os dias, seja uma pessoa fiel, honesta, obediente todos os dias. Se você andar com Jesus todos os dias, não importa o que aconteça. Se chegar à morte, você vai morrer em Cristo. E se não chegar à morte, você vai estar em Cristo do mesmo jeito. O grande segredo é estar em Cristo. É isso que diz Paulo aos Coríntios. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e o verso 17, olha só o que ele diz. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O grande segredo da vida cristã e o grande segredo da vitória é estar em Cristo. Quem está em Cristo ama a Deus e ama ao próximo. Quem está em Cristo ajuda as pessoas. Quem está em Cristo obedece os mandamentos. Quem está em Cristo é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom filho, uma boa filha. Quem está em Cristo é um bom funcionário, é um bom patrão. Quem está em Cristo é diferente. Por isso, o meu apelo hoje é, esteja em Cristo, ande com Cristo, entregue a sua vida a Cristo, procure a igreja adventista, vá até a igreja, diga assim, assisti o Arena, quero andar com Cristo, quero estar com Cristo, quero viver uma vida nova em Cristo. O pastor da igreja adventista vai te receber, os líderes da igreja, os jovens, os irmãos, as mulheres vão te receber. E você vai ser, a partir de hoje, uma nova criatura, uma nova pessoa. E vai se preparar para a volta de Cristo. E se morrer antes, Jesus te ressuscitará. Amém? Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse programa maravilhoso e por saber que a ressurreição é uma verdade. Em breve, o Senhor Jesus virá. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e terão a vida eterna. E agora, Senhor, pedimos uma bênção para esta pessoa, para este homem, para esta mulher, para este casal, para este jovem, para esta família, para esta casa. Que todos dessa casa sejam salvos naquele dia. Nós entregamos em Tuas mãos todos os amigos do Arena, em nome de Jesus. Amém.